Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. É uma pena nós não podemos estar reunidos como igreja, mas a palavra de Deus precisa ser pregada, né? O Evangelho de Deus precisa ser levado, o povo de Deus precisa ser alimentado da palavra, e nós vamos dar sequência aqui ao estudo de Tiago que estamos tendo na escola dominical. Mas antes eu queria levantar um momento de oração, um momento de clamor pelo nosso país, pela nossa nação, na verdade pelo mundo. O Salmo 112, verso 7 fala: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. Que é uma promessa para o justo, para aquele que teme a Deus, que confia no Senhor. O justo não se atemoriza de más notícias. Ainda no Salmo de número 47, verso 8, fala: Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Irmãos, o trono de Deus está ocupado, Deus reina sobre as nações. E nós, como filhos de Deus, precisamos confiar no cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Talvez um momento de muita agitação, muita perturbação, não sabemos o que vai acontecer com o nosso futuro. E o Salmo ainda 46, verso 10 fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Queria então, antes de começar, que nós orássemos. Você está em casa, junte a sua família agora, toda a família. Vamos levantar um clamor pelo nosso país, levantar um clamor pelo mundo, e que nós possamos confiar de que o trono de Deus está ocupado por Ele. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Deus, nós estamos diante do Senhor. Graças a Deus que temos a Ti a quem recorrer. Tu és o nosso Deus forte. Tua palavra fala: para quem iremos, se só Tu tens palavra de vida eterna. Eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Então nós elevamos os nossos olhos ao Senhor e confiamos que o Senhor está no controle de toda a situação que o nosso país tem vivido, de toda a situação que o mundo tem vivido. Nos sujeitamos a Ti, ó Deus. Nós não vamos nos atemorizar das notícias ruins que estamos recebendo, mas cremos que o Senhor não dorme, nem dormita o guarda de Israel. O Senhor está olhando por nós, cuidando de nós, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa vida espiritual, cuidando da nossa vida física, da nossa vida financeira, cuidando dos nossos parentes, dos nossos filhos, das nossas esposas, da nossa casa, cuidando da nossa igreja. Então a nossa oração, Deus, como povo de Deus, é que nós confiamos totalmente no Senhor e que esse momento difícil que estamos passando possa passar, possa ser um momento que possamos crescer espiritualmente, ó Deus, e olhar para trás e ver o quanto pudermos ver o cuidado do Senhor sobre a vida do seu povo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra lá então, irmãos, a sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Nós vamos dar sequência. Você que tem a sua apostila aí, a apostila é mais como referência, como base, né? A gente não fica muito preso à apostila, mas é a aula 4 de Tiago. Então, leve a sua Bíblia lá na carta de Tiago, capítulo 1. A gente vai estudar hoje os versos 12, 13, 14, 15 e 16. Amém? Abra a sua Bíblia lá em Tiago 1, de 12 a 16. Essa carta é uma carta muito propícia ao momento que estamos vivendo, porque Tiago escreve às tribos de Israel que se encontravam na dispersão. Ou seja, povo que estava disperso. Olha que coisa interessante. Atos capítulo 11, se você for abrir lá em Atos capítulo 11, verso 19, provavelmente esse povo que se refere. Atos 11, 19, fala: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam. Então eles foram espalhados.
E esse pessoal, esses judeus das tribos de Israel que foram espalhados, eles perderam bens, eles perderam trabalho, muitos deles também perderam a convivência com a família, porque houve uma fragmentação ali. É muito do que nós estamos vivendo hoje. Então, uma realidade que foi escrita há muitos anos atrás e que traz para a gente lições preciosas do que estamos vivendo hoje e eles viveram hoje. Quantos aqui não correm o risco de perder o emprego? Quantos aqui não correm o risco de perder bens, ter que vender para poder sobreviver? Quantos não correm o risco, estamos correndo o risco de ter problemas com a nossa saúde, talvez até perder familiares? Quantos dos nossos familiares que já não nos vemos porque está cada um na sua casa? E é um contexto muito propício a estudarmos isso. Ele fala sobre provação e tentação. Provação e tentação. A gente consegue entender biblicamente que provação é um caminho para a maturidade. A provação é colocada nas nossas vidas como um caminho para a maturidade. A aula propõe a diferenciar provação e tentação, mas é muito interessante que no grego, nós na língua portuguesa, separamos essa palavra como provação e tentação. Mas na língua original é a mesma palavra. Ele diz aqui que a palavra é peirasmos. É a mesma palavra no original. O Dr. Shedd, ele traz um significado muito interessante e prático, dizendo que talvez essa palavra no original signifique aperto. Quando somos colocados em aperto, quando somos apertados, quando somos exprimidos, o que sai de nós? O que sai de nós? E a grande sacada, a grande dica para nós e a grande possibilidade de nós como cristãos é podermos tentar transformar a tribulação em triunfo e a provação como sendo um instrumento de Deus para a nossa maturidade. Então, tudo depende da forma que recebemos. Tudo depende da forma como recebemos a situação que estamos vivendo. Como vamos lidar com a situação que estamos enfrentando? E cada um com a sua realidade. E hoje nós, como mundo, uma realidade global de provação, de que maneira vamos lidar com tudo isso? Eu quero que você então abra lá em Tiago capítulo 1, nós vamos ler do verso 12 ao verso 16 e vamos entrar em detalhes nos versículos para a gente poder ter um entendimento bíblico. Diz assim então, Tiago 1,12: Bem-aventurado, ou feliz, olha, alegre, interessante, o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O 13 fala: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado para o mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O 16: Não vos enganeis, meus amados irmãos. Como lidar com a provação? Como lidar com o momento que nós estamos vivendo hoje? Sabemos que o projeto de Deus é nos levar à maturidade. E um dos recursos que o Senhor nos dá para superar a provação é a sabedoria. Se a gente voltar um pouquinho no verso 5 do capítulo 1, para a gente entender o contexto, ele está falando sobre provação, e no 5 ele fala: se algum de vós necessita de sabedoria. Então sabedoria para quê? Sabedoria para passar pela provação. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, ou seja, ele não censura, ele dá com generosidade, e ser-lhe-á concedida. O quê? A sabedoria. Para quê?
para passar pela provação. Não é a sabedoria humana. A sabedoria que Deus dá é a sabedoria divina diante das circunstâncias. A gente vê tanta gente com tanto conhecimento, mas quando vai lidar com circunstâncias da vida, não consegue lidar com sabedoria. E isso faz parte da natureza de Deus, né? Deus é a fonte da sabedoria. Ele dá liberalmente, diz o texto, ele dá generosamente quando pedimos. E o 6 fala: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Orar com fé para pedir sabedoria. Engraçado que Tiago compara a vida cristã com uma onda do mar. Você já viu a onda do mar? A onda do mar às vezes vem alta, a onda do mar às vezes vem baixa, e essa palavra duvidando é diacrimonai, que significa duas mentes. Ora crê, ora não crê. Ora está em cima na vida cristã, ora está embaixo. É inconstante. Quando o Tiago alerta, fala: vocês peçam sabedoria, mas peçam sem duvidar. Peçam não com duas mentes. Talvez um exemplo bem interessante a respeito disso é Pedro sobre as águas. Pedro ora creu, posso andar por sobre as águas, Jesus está lá, vou andar. Começou a andar e ora não creu. Onda alta, creu. Onda baixa, não creu. Olha que interessante. Peça, porém, com fé. Diacrimonai, ou seja, em nada duvidando, ou não com duas mentes. Pois aquele que tem duas mentes, ou aquele que duvida, ora crê, ora não crê, é semelhante à onda do mar. Ora está por cima, ora está por baixo. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha que coisa. Preste atenção, o 7. Aquele que ora com mente dupla, que ora crê, ora não crê, Tiago fala: não suponha que este homem alcançará do Senhor a resposta da oração. É um homem de ânimo dobre. Aí ele já fala da alma dividida. É um homem que tem uma alma dividida. Inconstante em todos os seus caminhos. Em um momento anda com Deus, em um momento não anda com Deus. Resultado: fracasso na oração. Eu lembro de Efésios, quando Paulo fala aos Efésios capítulo 4, verso 14, que nós não podemos ser como meninos agitados de um lado para o outro. Então é na hora da provação que nós realmente mostramos a nossa confiança em Deus ou não. É na hora da provação que nós vamos determinar a forma que vamos agir ou o quanto cremos no Deus que falamos que cremos. Para vencer a provação tem que ter perseverança, irmãos. E a gente está num momento, nós estamos num momento que precisamos de muita perseverança. E percebe que esse momento de provação é interessante notar que o 9 e o 10 fala. O 9 fala do irmão de condição humilde e o verso 10 fala do rico. Então, pobres e ricos estão passando pela mesma provação. Não escapa de ninguém a provação. E ele fala que tanto pobre como rico deve se gloriar na riqueza eterna. Se tem alguma coisa que nós temos que nos gloriar, é nas coisas eternas. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, fala: se a nossa esperança se limita a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, hoje, nessa crise que estamos vivendo, crise de saúde, crise econômica, esse vírus aí, essa pandemia, ela pega todos. Ela pega todas as pessoas. E o que vamos fazer com isso? É nessa hora que nós temos que provar a nossa dependência total em Deus. Algo para passar pela aprovação também, a gente precisa olhar na recompensa, né?
Deus, ele nos prova para o nosso bem. Então ele nos prova para nos levar à maturidade, para nos desenvolver espiritualmente. Ele não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Ele quer desenvolver em nós uma paciência vitoriosa, e principalmente num momento como esse, haja paciência, né? Temos que ficar em casa, temos que ficar reclusos, quietinhos lá, diante de uma circunstância que a gente não pode administrar. Quando as coisas fogem do nosso controle, é nessa hora que nós provamos dependência total em Deus. E quando somos provados é que somos aprovados, o texto fala. Suporta a provação e seja aprovado. Quando somos provados é que somos aprovados. Quando somos provados é que somos galardoados. O texto fala da coroa da vida. E aí, se você tem a sua apostila, a apostila fala de algumas coroas que a Bíblia, que o Senhor prometeu aos seus. Fala da coroa incorruptível, em 1 Coríntios capítulo 9, 24, como prêmio do combate espiritual. Fala da coroa da glória, como prêmio para os obreiros fiéis. Fala da coroa da justiça como prêmio da salvação, 2 Timóteo 4. A coroa da alegria para as pessoas que ganham almas, 1 Tessalonicenses 2, 19. E fala da coroa da vida como prêmio de pessoas que foram aprovadas pela provação. Então, quando somos provados, somos galardoados por Deus. E quando somos provados, aí sim, nós temos a oportunidade de demonstrar o nosso amor por Deus. O final do verso 12 fala: a qual o Senhor prometeu. Para quem? Aos que o amam. Nós temos a oportunidade, no momento de dificuldade, de mostrar para o Senhor que nós o amamos, não por aquilo que Ele oferece, não pelo momento que estamos vivendo, mas por quem Ele é. Essa foi a grande jogada de Satanás, quando Deus e Satanás tiveram uma conversa a respeito de Jó. Deus fala para Satanás: viste o meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente a Deus. Satanás joga para Deus que Jó só ama a Deus por aquilo que ele faz para Jó. Ele responde: mas é claro, Deus, o Senhor cerca esse homem de um muro de proteção. E ele joga para Deus o seguinte: as pessoas só te amam por aquilo que o Senhor oferece. Tire das pessoas o que o Senhor pode oferecer. Vamos ver se essas pessoas vão continuar te amando. E as teses de Satanás foi o seguinte: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Deus falou: pode tirar o dinheiro de Jó. E Jó perde todos os bens. A segunda tese de Satanás: ninguém ama mais a Deus do que a família. Deus, tira a família de Jó. Jó perde a família. A mulher de Jó fala: amaldiçoa o seu Deus. A terceira tese: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Tire a saúde de Jó. E ele foi permitido tirar a saúde de Jó. E Jó continua glorificando a Deus. E a tese de Satanás é quebrada. Deus diz: tem gente que me ama não por aquilo que eu dou, mas que me ama em meio à provação e em meio à dificuldade. E ele fala naquele texto maravilhoso: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Nunca vou esquecer de uma filha de uma missionária conhecida da minha esposa. Nós a acompanhávamos pelas redes sociais, uma menina jovem de 22 ou 23 anos, que foi acometida de uma doença degenerativa. A doença acabava com a vida dela, ela foi literalmente definhando, e eu nunca vou me esquecer de uma das postagens dela. Ela naqueles dias de dificuldade, ela naqueles dias de luta, naqueles dias de provação, ela declarou na rede social: quanto mais ele me fere, mais eu o amo. Eu vou repetir, irmãos: quanto mais ele me fere, mais
eu o amo. Você consegue chegar numa maturidade espiritual ao ponto dessa menina, que hoje já está na glória com Deus, ela foi recolhida, de falar: Deus, as circunstâncias da vida não interferem o meu amor por ti, porque o meu amor por ti não é um amor interesseiro. Já pensou chegar ao ponto de uma profundidade, de uma maturidade espiritual, de falar como essa jovem garota: quanto mais ele me fere, mais eu o amo, porque eu sei que eu tenho crido que é poderoso para cuidar da minha vida. Então, irmãos, nessa hora de provação, é hora de nós pararmos, colocarmos a cabeça para funcionar, olharmos a palavra de Deus. E é hora de viver o Evangelho. Esse é o momento de viver o Evangelho. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 1, que todas as coisas que me aconteceram, e se você for ver o que aconteceu com Paulo, aquele homem sofreu naufrágios, fome, sede. Ele passou de tudo, o apóstolo Paulo, coisas que nós não passamos. Ele fala: todas as coisas que me aconteceram têm servido para o progresso do Evangelho. Deus nos abençoe, que isso que está acontecendo com o mundo, com o nosso país, que afeta todos nós, servir para o progresso do Evangelho, o crescimento do reino de Deus. Nós devemos nos dar por satisfeitos, em nome de Jesus. E isso continua. Aí ele já muda de figura, não é? Para nossa língua, no caso, ele sai da palavra provação e ele entra no verso 13 com a ideia de tentação. Olha que coisa. Ninguém ao ser tentado, diz do verso 13, ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado para o mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então veja só, a provação, ela tem procedência divina para nos trazer e nos levar à maturidade. A tentação, ela tem procedência da nossa própria cobiça ou do diabo. Vocês lembram de Jesus no deserto? Foi tentado pelo diabo. Agora, a grande realidade é que a tendência do ser humano é que quando ele está passando por um aperto, como o Dr. Shedd diz, sendo provação ou tentação, é querer atribuir a Deus os efeitos negativos disso. Você entende o que eu estou falando? É querer atribuir a Deus as atitudes que ele, homem, tem diante da situação que está passando. Então você está passando por uma provação ou por uma tentação, você quer colocar na conta de Deus a sua atitude diante da provação, ou da tentação, ou do aperto, como o Dr. Shedd fala. Você vê Jesus. Jesus foi tentado, estava no deserto, foi tentado pelo diabo. Ele teve uma atitude positiva diante da situação. Então a ideia de nós como cristãos é, diante da provação, ou diante da tentação, ou diante desse aperto, quando somos apertados, a nossa atitude é resultado daquilo que a gente faz. Então não podemos atribuir a Deus aquilo que a gente vai fazer diante do momento que a gente está passando. Agora, para vencer a tentação, né? Passos, dicas, como fazer para vencer a tentação? Acho que a primeira coisa é olhar para frente e ver a consequência disso. A consequência é morte. O texto fala no 15, dando sequência. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ser tentado não é pecado. O problema é entrar no processo de gestação. E por que gestação? Porque o termo usado aqui é justamente isso. Então você é tentado. A tentação ela vai vir, irmãos. Ela vai vir para todos nós.
para o homem, para a mulher, para o jovem, para o adolescente, para a criança, para o idoso. O problema é o que nós vamos fazer quando ela vier até nós. Se nós vamos fazer uma gestação dela, e aí vai dar luz ao pecado, e o pecado gera a morte, ou nós vamos lidar com ela da mesma maneira que Jesus lidou. É a maneira que deveríamos lidar. E ele traz duas palavras interessantes. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Atrair e seduzir. Atrair é um termo usado para caçadores, para pegar a sua caça, e um termo usado para pescadores, quando põe a isca no anzol. Então, a isca do anzol é aquilo que vai pegar você, é aquilo que vai ser um meio de ludibriar você para que você caia e seja pego. Eu lembro quando Abel e Caim foram ofertar ao Senhor. O texto fala que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Não pelo que eles ofertaram, porque Deus aceitava oferta tanto de animal como de cereal. Vários textos do Antigo Testamento dizem isso. Então, não foi o que ofertaram, mas foi como Caim ofertou. O Caim não ofertou o melhor. Caim deu simplesmente o que lhe sobrava. Então não foi o conteúdo, foi a forma de ofertar. E Deus chama Caim. É muito interessante, porque ele fala lá, Caim, tome cuidado. Porque ele percebeu que Caim estava tentado a fazer alguma coisa contra Abel. E ele poderia entrar nesse processo de gestação do mal, a gestação do pecado que gera morte. E lá gerou, literalmente. E ele fala, o pecado Caim jaz à porta, e é um termo em que atrás da porta tem um demônio da Mesopotâmia, em que ele está prestes a te devorar. Toma cuidado, Caim, quando passares, toma cuidado que o pecado ele jaz à porta, ele está prestes a te devorar. Fique atento. Mas infelizmente Caim não atende a orientação de Deus e ele cai. E a outra palavra é seduz. Essa palavra seduz são atrativos, literalmente atrativos das prostitutas. Roupas sedutoras. O pecado é como uma sedução de uma prostituta. É muito interessante, irmãos. Nós temos que ficar muito atentos a isso. E o livro de Apocalipse, ele relata essas formas de sedução nos últimos tempos. Olha só, Apocalipse 2:20 vai falar o seguinte, olha, Apocalipse 2:20. Vou abrir para vocês aqui para a gente ler. Apocalipse 2:20. É o mesmo termo lá de Tiago aqui. Tendo, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, olha só, mas ainda seduza os meus servos. Então, o termo aí, seduzir, é o mesmo lá, ensinar. Apocalipse 13:14. Apocalipse 13:14. Diz lá, seduz os que habitam sobre a terra. Engana. Ali está falando do falso profeta. Ele engana. Então, o texto vai trazendo a mesma palavra sedução daquela atrair e seduzir.
Ele vai ensinando que isso pode fazer bem. Olha, isso não é isso que você vai entrar, não é muito mal, isso é legal, você pode entrar nisso. Ensina. Ele engana. O texto ainda fala em Apocalipse 18, 23. Apocalipse 18, 23. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram grandes na terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Então o processo de gestação do mal enfeitiça. Então ele vai enfeitiçando. Vamos lá, é legal, vale a pena. E aí vai iniciando um processo de gestação. E tem mais um texto de Apocalipse 28, que é uma enganação em grande escala. Pecados comunitários. Você já viu alguns pecados comunitários? Sim, existem. Pecados, as pessoas são enganadas em grande escala. Está falando da última rebelião aqui. Satanás sairá e seduzirá as nações. São pecados comunitários. Muito interessante esse quadro. Você tem esse quadro aí na sua apostila, em que vai falar a forma em que a sedução, o processo, que a tentação chega. Ele vai seduzindo, tentando ensinar que é legal, que é correto, que não é errado. Vai enganando, vai enfeitiçando, e aí vai enganando em grande escala. Quando você vai ver, você já chega na consumação. É muito legal o texto de Davi, porque isso expressa literalmente esse processo de tentação em 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 11, de 1 a 5. Então 2 Samuel 11, de 1 a 5, olha que coisa legal. Decorrido um ano do tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Ou seja, Davi já deveria ir para a guerra, né? E ficou. Olha o processo, claramente o processo de gestação do mal. Ele ficou, era primavera, abril, maio, bem a época que estamos vivendo aqui. Ociosidade. Quando uma pessoa está ociosa, ela deixa de fazer o que deve. Sua mente se desarma, enfraquece o espírito e não tem vigilância. Então, cuidado, você está na ociosidade ultimamente, né? Muitos estão trabalhando de casa, mas muitos não conseguem sair para trabalhar. Cuidado que a ociosidade é um perigo. A tentação vai vir, você tem que saber lidar com ela, tá armado. E Davi não. Davi era para estar lá e estava em Jerusalém. Versículo 2 de 2 Samuel 11. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa, e no original fala, era muito formosa de se ver, concupiscência dos olhos. Davi vai lá, não dá a primeira olhada, ele continua olhando. E ainda manda perguntar quem ela era. Disseram, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu. 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ela se deitou com ele. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. A mulher concebeu, olha só essa palavra. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida, estou grávida. O termo concebido lá do grego do Novo Testamento é traduzido literalmente como ficar grávida. E nesse exemplo de uma tentação em que um homem cai, literalmente a mulher concebeu e ficou grávida. Pecou. A cobiça dá luz ao pecado.
a cobiça concebida dá luz ao pecado. Concebeu o pecado. Aqui concebeu literalmente um filho. Resultado, morte. Morreram Urias e o bebê. John Dryden diz que é melhor evitar a isca do que debater-se na armadilha. Igual um peixe. Cair na armadilha, cair no pecado e sofrer as consequências. Então você percebe o processo de gestação do mal numa pessoa? Vem a cobiça, a tentação vem, e junto com ela vem atrai e seduz. Atrair, no caso de atrair, uma isca tentando fazer com que você caia na armadilha, e seduzir no sentido de que você seja ensinado de que isso não é errado, de que você seja enganado, de que você seja enfeitiçado para que você caia. E aí a pessoa acaba caindo, concebe, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Cobiça, pecado, morte. Morte é a mãe do pecado, que é a mãe da cobiça. Como não cair a tentação? Então, olhar para o resultado dela. Morte. Não é legal. As consequências são ruins. E olhar ao redor e ver a bondade de Deus. O 17 é interessante, no capítulo 1. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto e desce do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda boa dádiva, irmãos, Deus é bom. Na tentação, quando somos tentados, Satanás quer colocar na nossa cabeça de que Deus está nos privando de coisas boas. O diabo quer colocar na nossa cabeça e colocar em xeque para nós a bondade de Deus. Olha, Deus diz para você não fazer isso porque não é bom, mas você deve fazer isso. É Satanás dizendo isso. Então nós caímos nessa armadilha, mas o texto fala que Deus é bom. Vocês viram o que o diabo fez com a Eva? Perguntando para Eva, por que você não come desse fruto? Trazendo à tona a Eva, ou trazendo em dúvida Eva da bondade de Deus. Se Deus falou, não coma desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que dela comer, certamente você vai morrer. E Satanás coloca em dúvida a bondade de Deus no coração de Eva, falando, olha, será que é isso mesmo? Eu acho que Deus privou você disso porque isso é bom para você, você deve fazer isso. Mas não, Tiago fala, olha, não caiam nesse processo de gestação do mal, não caiam em tentação, porque a cobiça, quando é atraída e seduzida, concebe, dá luz ao pecado, e o pecado vai e gera a morte. Romanos 8, 28, para a gente caminhando para o final, diz o seguinte, falando sobre a bondade de Deus, falando sobre o fato de Deus ser bom e Ele querer o nosso bem. É um texto muito conhecido. Sabemos, essa palavra saber é uma esperança fundamentada na palavra de Deus. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, irmão, você está passando por uma provação, isso coopera para o bem. Você é privado de uma coisa que Deus fala, não faça, olhando para o sentido de tentação, não faça, porque Deus é bom e Ele quer o seu bem.
E o diabo quer justamente tirar de você essa crença de que Deus é bom e quer o seu bem. Ele quer colocar na sua mente de que Deus priva coisas boas dos seus filhos. E nós podemos ver em relatos bíblicos e em relatos das nossas vidas todas, quando caímos em tentação, nós acabamos arcando com coisas muito ruins. Então, meu desafio para você essa manhã, ao ser provado por Deus, o resultado deve ser a maturidade. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ao ser tentado pelo diabo ou pela sua própria cobiça, tenha consciência de que a consequência de você entrar nesse processo literalmente de gestação do pecado vai ser muito dolorido para você. Amém? Eu espero que Deus possa ter falado com você nessa manhã e que você possa ser grandemente abençoado pela palavra de Deus. Abaixe a sua cabeça e vamos orar. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Obrigado porque nós podemos extrair dela ensinamentos preciosos, Pai. Dá que possamos viver tudo aquilo que estamos estudando. Dá que possamos ser crentes fiéis, que entendam o momento que estamos vivendo. Entendam que a provação é um processo para a maturidade. Que possamos, ó Deus, ser crentes que enfrentam a provação, perseveram com sabedoria e olham para o alvo. Que nesse momento que nós estamos vivendo, ó Deus, de crise da saúde, de crise econômica, de tantas incertezas, que nós possamos ter uma certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor quer o nosso bem, de que o Senhor quer que nós aprendamos lições, ó Deus, grandes nesse momento que estamos vivendo. Dá que possamos entender que a provação, ela gera maturidade na nossa vida. Que nós possamos entender, ó Deus, que possamos ser aprovados diante da aprovação. Que possamos olhar o galardão. Que possamos entender que a nossa vida, ó Deus, não é esta. Que a nossa esperança deve ser, ó Deus, uma esperança futura. Uma esperança escatológica. Uma esperança da vinda do Senhor. Enquanto estamos aqui, que possamos fazer o teu evangelho progredir. Como o apóstolo Paulo fala, que tudo isso que nós passamos, que tudo isso que ele passou, possa servir para o progresso do evangelho. Que possamos resistir firmes à provação. E quanto à tentação, Senhor, livra-nos da tentação. Que possamos crer realmente o que a tua palavra, que o Senhor é bom. Quando o Senhor fala para nós não entrarmos em diversos caminhos, em caminhos que levam para o mal, nós possamos crer de verdade que o Senhor quer o nosso bem. Livra-nos, ó Deus, de poder ter essa gestação do mal, a gestação do pecado na nossa vida, porque o fruto disso é morte espiritual, o fruto disso é ruim, a consequência não é boa, mas que nós possamos resistir e permanecer firmes no Senhor. Obrigado pela tua palavra e que o teu povo, ó Deus, possa se apegar ao Senhor e à tua palavra. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.